Olá, internauta da TV Anesp, a sua TV de políticas públicas e gestão governamental. Eu sou Gustavo Camilo, vice-presidente da Anesp, e hoje nós vamos ter mais um programa de debate. Esse programa trata especificamente do prêmio IPPGG do ano 2018-2019, por meio do qual a Anesp fez a premiação digamos, de projetos que foram, foram submetidos a uma votação, no qual foram os membros da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental, EPPGG, fizeram a opção dos melhores projetos que representavam o que de melhor a nossa carreira tinha feito no ano de 2018. Um dos projetos premiados foi o Censo dos Serviços Públicos do Governo Federal. O censo dos Serviços Públicos de Atendimento do Governo Federal. Esse censo foi desenvolvido entre os anos de 2016 e 2018, por meio de uma iniciativa conjunta do então Ministério do Planejamento, da Casa Civil e da Escola Nacional de Administração Pública, do Ministério do Planejamento. Ele envolveu cerca de 30 pessoas, uma equipe grande, assim, digamos, e levantou o conjunto de serviços públicos de atendimento do governo federal. Eu estou aqui, então, com os meus, com os dois grandes coordenadores da parte de pesquisa, que trabalhavam, então, na ENAP, o Flávio Cirene. Então, olá, tudo bem? Então, coordenador geral de ciência de dados da ENAP, e o Pedro Palotti, coordenador de ciência de dados da ENAP, que foram, digamos, os grandes responsáveis pelos aspectos técnicos desse levantamento em si. Bom, olá, bem-vindos ao TV Anesp. Muito obrigado pelo convite, Gustavo, é um prazer estar aqui e é um prazer ter sido premiado por uma carreira tão importante para o Estado brasileiro, que estrutura o Estado, é motivo de muito orgulho para mim. Eu também queria agradecer muito a oportunidade de apresentar o censo para todos e agradecer novamente a Anesp pela criação da premiação, que eu acho que é importante não só para a carreira de EPPGG, mas para mostrar o que o Estado faz de positivo para a sociedade e para o cidadão brasileiro. Então, prazer estar aqui hoje. Perfeito. O Flávio Cirene, ele é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco, tem mestrado em Ciência Política pela Federal de Pernambuco também, e doutorado em Ciência Política pela UFMG. Exatamente. Você é membro de uma carreira, digamos, irmã da nossa, assim, que é pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco. Isso, sou pesquisador em Ciência e Tecnologia na área de Políticas Públicas e sou especialista em avaliação de políticas públicas pela Universidade do Texas e em métodos quantitativos pela UFMG também. E hoje estou no governo do Distrito Federal na área de informações educacionais. Perfeito. O Pedro, ele é PPGG da 15ª turma, né? 15ª turma. 15ª turma. Você está, hoje em dia, em exercício descentralizado no IPEA, na Diretoria de Instituições, Estado e Democracia, a DIEST do IPEA, e continuo pesquisando temáticas relacionadas ao serviço público e a federalismo e relações intergovernamentais. É um tipo de conhecimento bastante útil aí nessa questão do censo também, né? Você tem mestrado na ENAP, né? Eu tenho mestrado na UFMG em Ciência Política e tenho doutorado em Ciência Política pela Universidade de Brasília, pela UNB. Pela UNB. E sou graduado em Administração Pública e em Direito. Ok, perfeito. Bom, o censo ele é muito grande em si, né, digamos assim, ele foi um esforço bastante significativo por parte do governo federal. Eu achava interessante vocês darem uma contextualização de como originou a ideia do censo em si. O pessoal observa que são uma articulação de 3 órgãos em si, né? Então, normalmente no governo federal é muito comum que existam órgãos que fazem desenho ou articulação de políticas públicas que demandam unidades de pesquisa dentro do governo
pesquisas específicas para resolver questões pontuais da administração pública ou ter dados para a resolução de questões amplas em termos de políticas públicas. O censo, acho que se encaixa um pouco nas duas situações em si. Como é que veio a demanda em si do censo para vocês? Assim, digamos, como é que chegou isso na época para a ENAP? Já existia, Gustavo, uma iniciativa e uma tentativa por parte do Ministério do Planejamento de começar a promover a digitalização do governo. Só que existia um problema muito sério. Digitalização dos serviços públicos. Dos serviços públicos. Né? Hoje o que se chama de Iniciativa GovBR, que ainda é gerida pelas mesmas pessoas, basicamente o secretário é o Luiz Felipe e o diretor que toca essa iniciativa é o Joelson. Então, essa iniciativa chegou na diretoria de pesquisa da ENAP para a gente poder tocar isso. E quando ela chegou, existiam várias dúvidas, mas com certeza existiam certezas muito fortes. As pessoas queriam saber o que era um serviço público no país, prestado pelo governo federal. As pessoas queriam saber onde elas estavam na digitalização, se os usuários pagavam ou não e que serviços eram esses. Então, depois de uma certa negociação com essas pessoas, nós fomos fechando e ajustando uma metodologia. E perceba, o que acontece com relação a isso? Você tinha uma diferença entre a unidade menor, que é a unidade de serviços públicos, ou seja, a unidade a ser pesquisada, ela está dentro de uma organização. E se você levar em consideração que nós trabalhamos com 85 organizações, entre diretas e indiretas, você vai ter desenhos muito diversos. Perfeito. Deixa eu só contextualizar um pouco, assim, digamos, então, a Secretaria de Gestão do... Isso, a SEGES, que era o Gleison Rubim, era o Isso, secretário. que era digamos que era um órgão do então Ministério do Planejamento. Sim. Colocou na pauta do governo federal a necessidade de digitalização de todos os serviços públicos de maneira progressiva. Isso. E a gente tem também, né, fazendo uma retrospectiva... De todos os serviços públicos federais. Né? Exatamente, o enfoque dos serviços federais e a gente pode remontar ao ano 2000, até antes disso, né, iniciativas que eram pontuais. A gente tem, inclusive, no concurso de inovação que a ENAP promove todos os anos, a gente tem um conjunto de premiações para órgãos que especificamente avançaram na digitalização dos serviços públicos. Só a gente imaginar a Receita Federal, né, a gente tem desde a prestação, né, da declaração anual da Receita por disquete, isso foi premiado, né, pela ENAP, depois a transmissão online e outros serviços que a Receita já digitalizou. O saudoso disquete. 5 e um quarto, né? Infelizmente os primeiros. Assim. Que boa parte dos telespectadores não devem né, conhecer a figura. Então, essas iniciativas eram pontuais em vários órgãos. A gente teve um processo também de incremento da ação do Estado por meio da internet, todo o sistema eGov. A gente pode pensar também no Marco Civil da internet, que são tentativas de criar uma governança digital no país. E essa agenda da transformação digital entrando com maior vigor e de forma centralizada, né, num órgão que tem esse papel de coordenar as ações a partir de 2016, principalmente. Né? E aí essa demanda chega à ENAP. Sim, sim. 2016, desculpa, Gustavo, mas é porque eu tô com a cola aqui do nosso relatório e fica fácil. Bom, é importante. Vamos falar muitos dados, assim, a pesquisa é bem grande. Nós tivemos 4 decretos e uma portaria que foram muito importantes, que foi a política do governo de governança digital, que é o 8638, a política de dados abertos, que é o decreto 8777, a política de compartilhamento de dados do governo federal, que é o 8789, e o 8936, que é a plataforma de cidadania digital, que eu acho que ela alinhava esses outros 3 decretos e traz uma perspectiva que eu acho que é muito importante nessa iniciativa. Essa perspectiva, ela diz respeito ao seguinte: a plataforma de cidadania digital, ela tem a ver
com levar os serviços públicos que estão basicamente, digamos assim, divididos e espalhados no governo federal como uma iniciativa que ela mira o cidadão, né? Então, eu acho que isso é bem importante, porque você deixa de ser um mero prestador de serviços para estar olhando para o que realmente importa nessa prestação de serviços. Então, em 2013 também tem a Carta de Serviços, que foi uma coisa boa para a gente se basear, não é, Pedro? Eu acho que foi um ponto de partida importante disso. Carta de serviços pro navegador de internet que nos vê é uma relação dos serviços que um órgão federal presta para a sociedade. Sim. Para efeito da pesquisa foi muito relevante porque deu um norte inicial para isso, exatamente isso. Né? E depois disso, nós passamos para a segunda parte, que é basicamente como é que você chega no serviço, levanta os serviços, se na realidade você tinha a ligação entre dois ministérios ou um ministério e um órgão. Por exemplo, você tinha um Ministério do Planejamento, ele entrava na Secretaria Executiva do órgão, que é basicamente o coração pulsante de qualquer ministério na esplanada, é onde as coisas acontecem do ponto de vista administrativo, onde se compra, onde se entrega, ou seja, toda a área meio está ali dentro, então eles conhecem a área fim, e você iria chegar nas áreas fins depois disso, para começar a tratar com as pessoas na ponta do que era um serviço. Porque existe, Gustavo, se você parar para pensar, e eu acho que isso foi muito rico para a gente, uma diferença nas diferentes áreas do governo federal na percepção do que é um serviço. Você pode dizer que um serviço é a garantia de um direito. Sim. Você pode dizer que o próprio exercício do Estado todos os dias é a garantia de todos os direitos da pessoa como cidadão. Então, se isso é verdade, você está prestando um serviço à população. Mas o que a gente queria era, basicamente, o que é um serviço público. E o que é um serviço público? Ele é um serviço individual ou divisível, ele é o que se chama de uti singuli, né? Ela é uma utilidade própria que você pode dividir, tá? Que ela tenha padronização e governança, ou seja, tenha quem manda nesse serviço e quem presta esse serviço, né? Ele tem individualização, ou seja, você chega no nível da pessoa ou da empresa, porque na realidade, se você se você atende a todo mundo, você ao mesmo tempo não atende a ninguém, ou seja, as pessoas não percebem a entrega, né? Você tem um impacto na vida da pessoa, o serviço tem que servir para alguma coisa. O nome serviço não é à toa, tem que ter utilidade, né? A competência, ou seja, você tem que ter por lei, porque no serviço público isso é muito importante, né? Com todo o arcabouço, se você parar para pensar da divisão de poderes, do controle interno, do controle externo e de uma série de outras coisas, você tem que ter a competência legal para prestar aquele serviço, né? Você tem a interação, ou seja, o cidadão tem que interagir com o Estado. É outra coisa que era muito importante para a gente. Você tem que ter a suficiência, ou seja, quando a gente entrega aquele serviço, ele está pronto e acabado. Vamos pensar aqui no que se falou, no que falou o Pedro da declaração de imposto de renda. Você pode pensar que, a partir do momento que você tem o seu recibo de entrega, aquele serviço de prestação de uma plataforma para a declaração do imposto está pronto e encerrado. Ele acabou, ele foi suficiente ali. E você tem que ter finalidade, ele tem que se prestar a algo. Então, basicamente foi a gente dividir o trabalho e começar a conversar para saber como é que a gente ia levar em consideração esses princípios do serviço público dentro das organizações, levando em consideração as unidades últimas que prestam esse serviço. Perfeito. Então, termina sendo uma articulação muito complexa em termos práticos, porque, vamos colocar assim, foi necessário para vocês criar definições de coisas que não estavam bem definidas em si. Criar definições metodológicas. Digamos assim, voltando um pouco até, digamos, a questão de método. A demanda, digamos assim, era uma identificação, um censo de todos os serviços públicos de atendimento por parte do governo federal,
na digitalização de serviços. Digamos, evidentemente, isso em primeiro ponto implicava em articular um número muito grande de ministérios, né? Isso foi feito em grande parte no governo Temer, que você tinha um número de aproximadamente um pouco menos de 30 ministérios, se não me engano, em si. Cada um deles, o ministério em Brasília, é composto por uma secretaria executiva, que é o órgão central do ministério, que faz as compras, que faz, digamos, que faz funcionar a máquina do ministério, e por outras secretarias, que são secretarias chamadas finalísticas, que fazem realmente a política pública. Então, dando um exemplo, por exemplo, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele tem uma Secretaria Nacional de Segurança Pública, uma Secretaria Nacional de Direitos do Consumidor, uma Secretaria Nacional de Justiça, são responsáveis pelas políticas públicas fins, segurança pública, justiça, etc. E tem uma Secretaria Executiva no meio que coordena essas secretarias em si e que faz o papel, digamos, de aquisições, de área meio em si. O que interessava para vocês era a área fim, ou seja, vocês queriam saber aquilo que chegava no cidadão em si e que era relevante de ser digitalizado nesse contexto. E aí vocês criaram uma série de definições metodológicas que, digamos assim, bastante interessantes, assim, do que é o serviço público em si. E eu acho que tem uma questão que o Flávio ressaltou, né, que é a gente pensar esse conjunto da administração pública, os ministérios, que são os órgãos superiores, né, a gente chama, são supervisores que vão executar políticas próprias e vão articular também a administração indireta. Então a gente tinha como desafio alcançar também a administração indireta, com exceção das empresas públicas e sociedade de economia mista. Mas, mesmo assim, a gente tinha um conjunto ali de mais de 200 órgãos da administração federal, porque aí a gente teria ali cerca de 25 a 30 ministérios, mas cada um desses ministérios com um conjunto de órgãos vinculados. Né? Com um conjunto de secretarias e ainda com um conjunto de autarquias. De autarquias, fundações, empresas públicas, agências reguladoras. Exatamente, e aí, de fato, é esse conjunto que é responsável pela implementação de políticas públicas. Né? Essa é uma questão da organização do Estado brasileiro que, em alguns setores de políticas públicas, a administração indireta é, de fato, quem executa os serviços. Em outro conjunto, os ministérios já têm um protagonismo maior. Né? Só para dar um exemplo aqui, na área de meio ambiente, né, a gente tem um conjunto ali de órgãos vinculados, né, o IBAMA, o Serviço Florestal Brasileiro, o ICMBio, que vão, de fato, implementar um conjunto de ações da área ambiental, e a gente tem o exemplo do atual Ministério da Cidadania, que ele próprio coordena e executa o programa Bolsa Família. Então, quer dizer, um conjunto ali da administração indireta, no caso do meio ambiente, com um protagonismo muito grande, e o outro na administração direta. Então a gente tinha que lidar com esse cenário que é complexo, e aí, a partir desses pontos que Flávio levantou, eu acho que dá um passo a mais do que já tinha sido feito, que foi relevante na organização das cartas de serviço. Porque a gente tinha uma base, mas essa base não era, vamos dizer assim, não era comum. A gente tinha muita heterogeneidade de como os órgãos, de forma praticamente autônoma, foram criando as suas próprias cartas de serviço. Carta de serviço que era desenhada de acordo com o desejo daquele ministério naquele momento. E mais do que isso, eu até completaria com o Pedro que cada ministério tinha sua percepção do que era um serviço público. Se você pegar, por exemplo, os casos mais complexos na ponta, você pode falar da Fundação Joaquim Nabuco, que é meu órgão de origem. Nós temos uma unidade de formação, nós temos uma unidade de pesquisa e nós temos uma unidade de cultura. Então, como serviços, você tinha cursos à distância, você tinha mestrado, você tinha um cinema, que exibe filmes de arte lá, e você tem um museu, o Museu do Homem do Nordeste, que também é administrado pela Fundação. Então, isso são os serviços que a gente catalogou lá. Mas você imagina um INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Você imagina a Fundação Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, que é um grande receptáculo e um grande transformador da cultura no Brasil, e também é uma fundação pública. Então, eu acho que isso foi o grande desafio. E, diferente disso, você tem a Receita Federal. Taxas, permissões, declaração de imposto e esse tipo de coisa. Então, fazer um arcabouço que desse conta disso tudo, e um questionário que a gente decidiu já
em um determinado ponto que tinha que ser auto-preenchido por causa do valor que foi repassado para nós e da carga de trabalho. Dentro disso foi um desafio intelectual interessante, foi muito bom isso. No final, lógico, durante bastante. durante a época complexo. que nós estamos fazendo, isso é complicado. Aí você imagina que o cara que vai responder lá, você tem que chegar no órgão, conversar com essa pessoa, aspas, treinar essa pessoa, porque às vezes ele vinha com questões que nós não esperávamos, adaptar os questionários, trazer para dentro, liberar a coleta. Aí você teria a coleta, o levantamento desses serviços, a fase de coleta, registro por parte deles e o que a gente chamou de período de validação. Porque muitas vezes as pessoas respondiam os questionários e os dados não eram consistentes. Mas não eram consistentes porque aquela pessoa que estava respondendo não foi a pessoa que foi para o treinamento ou para a interação conosco. Então você Às subia... vezes você treinava uma pessoa e a pessoa que respondia não era a Você mesma entrava de pessoa. férias. Exatamente. Se você parar para Ponto pensar, focal. 1 sobre 12 dessas pessoas entravam de férias Aham. no mês, ou seja, Aham. 10%. E se você falar em... Um 12 anos. um dozeavo dessas pessoas, levando... E se você levar em consideração que, além disso, essas mesmas pessoas tinham interpretações diferentes com relação a isso, você ia ter uma complicação. Aí a gente validava os dados, devolvia esses dados para eles, fazia o upload na plataforma e fazia uma segunda validação mais cara a cara. E isso foi uma coisa, se você levar em consideração que são 1.700 serviços nessa primeira fase, é uma fase mais complexa, você vê o tamanho do trabalho que foi mesmo com 30 pessoas. Você está falando de 1.700 serviços que atendem, tem milhões de interações com os servidores todos os dias. Com questionário, com quantas perguntas mais ou menos? Olha, isso é uma questão que é um truque, porque você tem as interações. Então, na verdade, imagina que você pode ter 5, 6, 10 interações com o serviço público. Mas a parte básica dele tem uns 70 a 80. Quer dizer exatamente o quê? Cada vez, por exemplo, vamos supor, digamos, a pessoa vai preencher um documento do balcão, ela para ter um determinado registro, por exemplo. Isso. Ela preenche o documento do balcão, deixa ali, sai, 5 dias depois volta e pega o registro. Seriam duas interações. Duas interações. Ou seja, digamos, em tese, o projeto de digitalização implicaria em diminuir o número de interações em si Ou facilitar essa facilitá-la. Às vezes a legislação exige que essa interação seja feita de toda forma. Mas às vezes você consegue facilitar. Por exemplo, existiam muitos serviços que você voltava lá para saber em quantos dias o seu documento estava pronto. Aparece aqui na quinta-feira que eu te digo quando é que vai estar pronto. Então, isso é uma coisa complexa. A pessoa vai, se desloca, o cidadão gasta dinheiro, perde tempo, são pessoas que trabalham, que têm vida, que têm filhos, que têm coisas a fazer, e vão lá só para descobrir o quanto vai demorar uma coisa. Então, segundo o Ministério da Economia agora, mais de 400 serviços, não é isso? Já estão em fase de digitalização. Nessa fase. E a ideia é que isso diminua o trabalho, não só o tempo geralmente diminui, mas o nível de esforço e de custo para o cidadão com relação a isso. E aí eu acho que tem uma questão interessante, Gustavo, que é a gente pensar que durante a pesquisa, né, a gente chama de blocos, né? Então a gente tinha um bloco de caracterização do respondente, do responsável pelo serviço, o responsável do ponto de vista hierárquico da organização, o diretor, o coordenador geral. Tinha um outro bloco de caracterização do serviço em si, do público-alvo, né, pensando o usuário como empresas e cidadãos e famílias. E aí, de fato, a gente vai discutir especificamente a digitalização e as interações, né, o processo de interlocução dos usuários com a administração pública. E aí, nesse último bloco, isso era particularmente importante para o projeto de transformação digital do Ministério do Planejamento, hoje Economia, quais os documentos que os usuários, seja cidadãos ou empresas, tinham que apresentar para a administração pública para a prestação daquela etapa. Né? E isso é particularmente importante se a gente pensa um processo de digitalização que possa integrar as bases de dados. Né? Então, eu não precisaria solicitar
para o cidadão o número do CPF porque eu tenho esse número via Receita Federal. Eu poderia ter esse número, a quitação eleitoral ou o certificado de reservista, no caso dos homens. Então, você tem um conjunto ali de dados que a administração pública possui, e aí uma analogia interessante, em muitos casos, a administração transforma o usuário no seu próprio despachante, né? Porque é ele que deve tirar uma cópia, digitalizar o documento, inserir aquele documento à base de dados ou apresentar aquele documento no balcão. Então a pesquisa tinha que captar nas interações também a documentação necessária e aí de fato, né, depois o Ministério da Economia, esses dados vão servir para pensar não só a lógica de interlocução com o cidadão e muitas vezes rever os processos, né? Será que é necessário mesmo 7 interações? Será que a gente não poderia fazer isso com 4 interações? Mas também pensar dentro da interação. Né? Quais os documentos que poderiam... Os documentos fazem sentido ou não fazem sentido? Exato. Provavelmente muitos burocratas, ao preencher a documentação em si, devem ter chegado à conclusão que às vezes a própria pesquisa que, esse processo às vezes não é tão necessário. Assim, você tem um exercício de autorreflexão, talvez. Eu acho que sim. Eu acho que tem um termo assim esse termo é bem interessante, de autorreflexão, porque a gente percebeu também, né, acho que na interlocução com os ministérios, que muitas vezes, e aí eu acho que a gente pode falar enquanto servidor público, né, eu posso falar como servidor público, a gente esquece de quem paga os nossos salários e para quem a gente tem que, de fato, prestar contas, né? Que é o cidadão, são as empresas, enfim, a sociedade. E ao definir serviços públicos de atendimento, os órgãos tinham que fazer essa autorreflexão. O que isso né? realmente Afinal de contas, atendo o cidadão. Exatamente, onde é que a sociedade se encaixa no meu processo de trabalho. Isso é fundamental, né? Se a gente quiser um Estado responsivo, né, à sociedade. Então, isso acho que foi um processo também. É claro que a gente tem diferenças entre órgãos, né? Tem um número muito alto, então isso variou de lugar para lugar, mas eu acho que tem em muitos casos, né, que a gente pôde acompanhar com os pesquisadores contratados para pesquisa, esse processo de autorreflexão é interessante. E isso levava tempo. Muito tempo. Porque você tinha que reunir um conjunto de servidores das diferentes secretarias finalísticas e fazê-los pensar o processo de prestação, o processo de realização do serviço público. Né? Então, acho que isso tem um significado para o próprio órgão. E depois, no final da pesquisa, alguns órgãos, inclusive, fizeram contato conosco para que nós repassássemos o conjunto de serviços, né, que foram coletados. Eles não conheciam direito? Não. Por exemplo, completude, né? Se você levar em consideração a Receita Federal do Brasil, existia dentro da Receita um levantamento próprio deles, e aí não cabe julgar se esse levantamento o que é melhor, mas, na verdade, eles achavam que tinham 500 serviços, aproximadamente 500 serviços. E, basicamente, pelos critérios que ele tinha, eram 500 serviços. Mas, a partir do momento que você chama de serviço, você também confunde com o serviço de atendimento. E teve um trabalho de um EPPGG, inclusive, que foi primoroso nesse conduzir, que levou eles a 132 serviços. E eles pediram esses serviços e devolveram aos órgãos finalísticos com quem diz, gente, serviço para a população é isso aqui. Os para a população são esses, você tem serviços de atividade de meio. Exatamente. Exatamente. Liberação de assinatura, ver quanto foi recolhido o gasto e esse tipo de coisa. E eu acho que isso é uma coisa muito boa. Tá? Agora, outra coisa que, assim, eu acho que o único resultado que realmente foi igual ao percebido e esperado pela população foram as categorias de entrega dos serviços públicos. Eu não esperei você perguntar, eu já estou passando aqui adiante, porque eu estou com a colinha aqui. Que são os resultados de pesquisa. Os resultados da pesquisa propriamente dito. E nós sabemos que nós vimos de uma tradição
digamos assim, cartorialista, né? Os ibéricos são, os latinos são e os ibéricos são mais cartorialistas. Ser cartorialista significa você ter o documento oficial, ter a acreditação oficial e esse tipo de coisa. 31% dos serviços se tornam, no final, não exclusivamente, mas também, autorizações, permissões, licenças, certificações e qualificações. Ou seja, 31% dos serviços públicos federais de Isso. atendimento se referem a autorizações, permissões. O governo Isso, terá também, autorização. não exclusivamente, tá? Ok, Mas claro. também. Ele também serve para, Entendi. tá? E 13% para cadastramento e emissão de documentos. Ou seja, não é que você possa somar os dois, porque a pessoa podia apertar em mais de um desses botões. Mas, então você não pode somar. Mas 31% dizem respeito a isso e 13% a cadastramento e emissão de documento. Interessante. Então, eu acho que esse é um dado que ele leva a gente a refletir com relação a isso. A um Estado que controla muito mais do que presta o serviço. Então, eu acho que isso de é... prestação de serviço propriamente dito? Olha, se você levar em consideração aqui formação e capacitação, se você botar como um só, tá? Eu acho que você chega aí a uns 47, 48. Mas lembra que, por exemplo, você pode ter autorização para ensinar, então isso tem a ver com a educação. Então fica, os serviços eles são complexos em si. Então a complexidade do que se presta para o Estado não está aí à toa também. Perfeito. Ele tem um papel regulatório. Ele tem um papel regulatório importante. relevante. São coisas. A gente falou de entrada de museus a transporte de químicos altamente tóxicos. Ou seja, você tem de A a Z nessa O pesquisa. Estado regula. Né? Regula de alguma Sim, forma. que o Estado precisa regular. Tem certas coisas evidentes que o Estado precisa regular em si. A questão que a gente, digamos, a questão é que nesse caso, pelo menos nesse levantamento, você tem uma preponderância de serviços de regulação sobre serviços digamos assim, sobre a prestação de serviços sociais ou digamos assim, de benefícios assim por diante. E a gente tem aí entrando, né, no formato da prestação, também uma diferença entre os serviços, né, vou aproveitar da colinha nossa aqui, né, 3/4 dos serviços, ou seja, 75% prestados diretamente pelo próprio órgão que respondeu à pesquisa. No entanto, quando a gente analisa por setor de atuação, por área de atuação do Estado, a gente confirma algo já esperado, que é um formato mais descentralizado e mais articulado da prestação de serviços pela área social. Né? Então, se a gente considera, por exemplo, o serviço executado integralmente por outros órgãos, né, mais de 50% dos serviços da área social possuem essa característica, né? Ou seja, tem um processo de alta descentralização ou desconcentração, né? Pode ser para estados e municípios, pode ser para o terceiro setor, por exemplo. E quando a gente vai para algumas etapas, pelo menos algumas etapas, a gente teria aqui 43% do serviço da área social com essa característica, o que destoa, né, mais fortemente da área de economia e meio ambiente. Né? A gente teria aqui em torno de 7% de serviços executados integralmente por outros órgãos, então essa área é mais centralizada, e em torno ali de 26% no caso de outras etapas. Né? Então essa é uma característica importante porque não é o órgão por si só. Né? Tem um processo de complexificação da gestão pública, da prestação desses serviços, e isso tem implicações sobre a digitalização. Né? Também não é um processo que o Estado vá determinar por si só. Né? Ele tem parceiros, né, seja dentro da própria federação, seja com a iniciativa privada, o terceiro setor, nesse processo de prestação de serviços à sociedade. Apenas um comentário aqui para essa coisa do Pedro, Gustavo, correndo o risco de não ser muito acurado, porque Pedro é um dos grandes especialistas em federalismo do país. Que nada. E, obviamente, ele estuda as coisas em nível internacional também. A Federação Brasileira, tirando a Índia, que tem 800 estados, ela é a mais complexa do mundo. Então, você tem 27 estados e 5 mil municípios que têm
poder federativo na Constituição. Então nunca é um processo simples. A gente não está falando de uma coisa simples. A gente está falando de uma coisa mais complexa do que Estados Unidos, Canadá, Rússia, que são os grandes países do mundo. Contextualizando, né, para o nosso internauta, né, digamos, o fato do Brasil ser uma federação em termos práticos implica que o governo federal, estados e municípios têm autonomia em si. Eles podem não adotar determinadas políticas públicas do governo federal e ter autonomia para isso. Não necessariamente eles precisam enviar dados para o governo federal como solicitados. Em si, você precisa convencê-los, o governo federal precisa convencer os governos estaduais e municipais, no caso do Brasil, por meio de acordos de cooperação, convênios, assim, por meio dos quais seja possível exercer políticas públicas induzidas pelo governo federal. Tem um processo. Digamos, o que torna, no caso, a digitalização de processos, projetos, ações que vinculam, digamos, o governo, digamos assim, governo federal e estados e municípios extremamente mais complexa em si. Porque, digamos, vamos colocar assim, implica em lidar com outro ente e fazer, digamos, um acordo com esse outro ente, de alguma forma. E aí, nesse sentido, as políticas têm diferenças em si, né? Ou seja, você tem políticas que têm mais, digamos, áreas de políticas que têm mais preponderância do governo federal e tem áreas políticas que têm mais preponderância de articulação, digamos assim, o governo federal é copartícipe junto com estados e municípios para a realização de políticas públicas. Exato. Né? E, bom, é claro que a gente tem também os mecanismos de regulação que vão, né, a Constituição brasileira ela vai criar também uma série de mecanismos que obrigam, por exemplo, o gasto em algumas áreas de política pública, saúde, educação, são gastos obrigatórios para estados e municípios, mas a gente tem certamente uma zona de serviços comuns ou compartilhados que de fato são muito preponderantes na área social, né? Ou até, dito de outro modo, a área social conseguiu se estruturar melhor até do que em outras áreas para gestão compartilhada desses serviços, né? Vide Sistema Único de Saúde, o Brasil é a única nação com mais de 200 milhões de habitantes que tem um sistema único, gratuito, universal de acesso à saúde. Esse é um ganho importante da Constituição brasileira e isso vai se refletir na nossa pesquisa quando a gente analisa os serviços de atendimento. Né? E Flávio é um grande especialista na área de educação, então ele conhece melhor do que eu essa articulação aqui. Essa rasgação de seda que está formando. Então vamos lá. O que acontece? Os serviços que têm mais descentralização, e aí, só complementando a coisa do Pedro, os serviços que são executados integralmente pelos outros, eles são muito poucos, eles só são 3,6, então são 11 serviços, eu acho, e 12, para a conta ficar fácil, e 6 deles são da área social, que são integralmente feitos por outros eixos. A gente não está falando de muitos serviços, está falando de 6, mas assim, se você for parar para pensar, os serviços na área de energia, eles são 90% centralizados no governo federal. E pelo próprio órgão. Tá? Política de energia, política basicamente federal. Federal. Indústria, a mesma coisa, defesa, a mesma coisa, esporte e lazer, tem pouca execução descentralizada por 2 serviços. Dos serviços federais. Tá, 2 serviços federais. Não que não haja esporte e lazer, tanto é que todo município tem uma secretaria de cultura. Né? E no contraponto, saúde, habitação, educação, direitos humanos e assistência social são os mais descentralizados. Como devem ser, porque são serviços que ele está lidando com as pessoas. Não tem como você lidar direto com as pessoas com relação a isso. O que leva a outra coisa que eu acho bem interessante, eu estou procurando aqui na minha cola, que é o tipo de usuário. Não estou falando da quantidade de usuário, tá? Porque, por exemplo, só o imposto de renda, a prestação do imposto de renda, que é um serviço começo, meio e fim, ela tem 26 milhões de declarações, pessoa física por ano. Então isso já deve ser maior, eu não fiz essa conta, mas já deve ser maior do que todos os usuários, pessoa jurídica do país. Mas, por exemplo, empresas privadas, 22% dos serviços atendem empresas privadas, e cidadãos e famílias só 19,2%. Tá? Empresas públicas ou de economia mista, 16,2%.
Eu acho que isso é uma coisa que dá dimensão do Estado que o Brasil não vê. Geralmente você vê e pensa a atuação do Estado com a atuação para a população, mas tem toda uma malha e uma criação de dados e de autorizações e de permissões que o Estado faz para não deixar que esse tipo de coisa corra de uma forma que possa prejudicar a própria população. Então, embora a quantidade de usuários em cidadãos e famílias seja muito maior, a quantidade de serviços é maior para pessoas jurídicas. Então, dito isso, para finalizar, que eu estou vendo que você está olhando para o relógio ali já, né? Você não... Tem que falar da digitalização. Isso. Né? A primeira coisa seria a digitalização. Continua aí. Fala aí. Fala aí. A questão dos documentos está aqui também, né? O Pedro falou. A gente pode botar essa questão dos documentos pedidos por número de serviços na apresentação. Não, a gente pode colocar, a gente disponibiliza depois para os internautas, digamos, os links do relatório da pesquisa, digamos, bem como, vamos colocar, de outros documentos metodológicos que sejam interessantes em si, né? Nós temos sim. Digamos, eles têm, inclusive, fizeram a segunda fase, inclusive, depois com a universidade. Sim, etc. sim. A da universidade ela foi razoavelmente mais fácil do ponto de vista da estrutura, porque os serviços são mais ou menos os mesmos, porém a logística é mais complexa. Né? Você tem universidades no país todo e etc. Prestando microserviços, né? Serviços pequenos, né? Então muitas universidades vão ter, boa parte das universidades federais tem museus próprios, que é um museu, assim, tipo, é um serviço pequeno, local. Né? Aí é interessante porque aí foi uma definição metodológica também para dar conta de chegar até o final do segundo ano da pesquisa. Né? Essa pesquisa começou em 2017 e terminou no final de 2018. Então, para chegar a 2018 com esses dados, a gente optou por fazer um piloto em 3 universidades e institutos federais e padronizar os serviços. Então, a gente padronizou basicamente num bloco de acesso, um outro de acompanhamento, em um terceiro de finalização de atividades dentro da universidade. Então, é uma lista mais sucinta. A gente sabe que a universidade faz muito mais do que a gente coletou, mas a gente optou por fazer um recorte mais direto e aí, de fato, apontando para serviços que pudessem sim ser digitalizados. Né? Então, isso resultou em torno de 1.000 serviços, em 104 universidades e instituições federais de ensino. Que é diferente do recorte da direta, porque aí da direta, de fato, você tem uma complexidade muito maior, uma diversidade, enfim. Mas eu acho que foi uma escolha metodológica para que a gente, né, e pactuada com os representantes, né, reuniram com as representantes das universidades federais? Das universidades federais e dos institutos. Vocês podem, inclusive, optar por não responder o questionário, né? Exatamente, mas eles foram muito cooperativos, né, na interlocução. Sim, impressionantemente cooperativos. Muito bom. Muito interessante. Vamos colocar alguma outra conclusão que vocês julguem relevante? Olha, eu acho que a parte de digitalização de serviços é muito importante. Né? Porque a gente fez uma classificação de nenhuma digitalização, é só balcão, só papel. Né? Aí informativo, ou seja, você tem um site só para a pessoa se informar onde é que ele pode ter esse serviço prestado. Parcial, digital e autosserviço, ou seja, ele é uma escala que vai do nada até a pessoa conseguir na internet sem interação pessoal, ele conseguir isso. E é uma coisa interessante, Gustavo, porque é o seguinte, tem alguns serviços que por hora e pelos próximos anos eles vão continuar a ser, digamos assim, pelo menos parciais durante um tempo, como consultas médicas e assistência social, abrigos e esse tipo de coisa. Mas se você parar para pensar, você tem uma série de serviços que eles podem ser 100% digitalizados. E você só tem 7,4% desses serviços que são autosserviços. Que a pessoa entra e sai pela internet, sem interação pessoal. Perfeito. De 1.700, 7%. Tá? Ok.
Quantos tem das outras? Digital são 24%. E já é muita coisa. Já Todas as etapas são digitais, Uhum. porém a pessoa tem que ir para dar prova de vida, para mostrar um documento, ou seja, que eles podem tender a ser autosserviço. Né? Parcial, 44,1%. Isso foi um dado que preocupa, porque apesar de você ter o gasto dentro da parte digital, você ainda tem muita coisa feita no papel, e eu acho que isso é complicado. Que é o objetivo do governo? Do governo. Do passado, do atual e de qualquer governo vai ter, digamos assim, de digitalizar esse serviço. Com certeza. E no final, entre informativo, que é 8,8%, e nenhum, que é 15,6%. E eu achei que eu ia achar mais. A gente achou como expectativa que ia ter entre somente informativo e nenhum, ou seja, sem interação com a máquina, mais serviços. Eu acho que o que me impressionou mais como principal conclusão é que você tem uma migração para que parte dos serviços, que é a categoria mais citada, com 44,1%, já digitalizados. Eu acho, aí vem aquela coisa de você mesmo achar que o Estado presta um serviço pior do que ele realmente presta, e aí eu faço meu meia-culpa aqui. E a gente tem aí já uma questão no final do questionário, né, uma pergunta sobre, para os serviços não digitalizados, se eles percebem, se eles possuem planos para digitalização, e a gente tem a maior parte deles dizendo que sim, que eles já tinham iniciado um processo de organização para digitalização. Então esse é um caminho que em muitos órgãos está em curso, né, de ser realizado, e eu acredito que o processo atual do Ministério da Economia seja dinamizar e catalisar muitos processos que estão em curso. Uma outra questão que perguntava também se eles percebiam que esses serviços poderiam sim, de fato, ser digitalizados, né? Então, com exceção ali de em torno de 15% dos serviços que o respondente dizia que não seria possível a digitalização, a gente tem ali 57% de respondentes dizendo que sim, o serviço poderia passar por um processo mais acentuado de digitalização, né? É claro que isso vai criar outras consequências, né? Tem um mote nas políticas públicas que os problemas nunca acabam, né? Eles mudam de forma, e aí, de fato, que o Estado vai ter que pensar e se organizar, não só na execução da digitalização, mas na governança desse processo. Né? Quais os atores são envolvidos, como que a gente garante segurança da informação, né, para esse conjunto de bases de dados que vão ser cruzadas, como é que os gestores dos serviços públicos podem fornecer serviços mais adequados, né, muitas vezes até o perfil do usuário. Então tem uma outra agenda em curso, né, que vamos dizer assim, que é resultado desses esforços atuais. Né? Perfeito. Segurança da informação até, digamos, na prática o governo, com o processo progressivo de digitalização, torna cada vez mais, digamos, disponível internamente grande número de dados sobre o cidadão. Sim, exato. Assim, digamos, ou seja, digamos, os dados que estão esparsos entre vários órgãos, várias autarquias, com o tempo, digamos, um processo de digitalização, eles vão ficar disponíveis para, digamos, em grande quantidade, para um número grande digamos assim, de atores. Dentro desse contexto, a questão de segurança de informação vai ser essencial. E mais do que isso, né, a questão de governança, quando o Pedro falou, que é muito forte. O problema não é o dado, é o ser humano que está por trás do dado. Se você leva em consideração que um dos registros mais bem levantados do cidadão na década de 40 era o da França, quando o regime de Vichy, o regime nazista entra, ele pega as fichas do cidadão e vê quem era e quem não era judeu dentro disso. Não é o dado em si, é o que você faz com ele, e a governança para isso é muito importante. Né? Eu acho que é bastante
claro que está se criando um arcabouço de governança na lei de dados pessoais e etc e tal. Eu acho que tem um decreto recente que fala sobre prever uma autoridade de dados nacional, para conseguir dar governança para isso em si. Porém, esse decreto precisa de alguma forma ser, digamos, a partir de agora, implementado, né? Ou seja, tem a questão de criar uma autarquia, algum outro órgão. E a nova lei que entrou em vigor agora, né? A lei de dados pessoais, de uso de dados pessoais dentro do governo. Então eu acho que isso é uma coisa. Se por um lado nós precisamos de dados muito detalhados para prestar o melhor serviço e ser o mais justo que a gente pode com a população, por outro a gente tem que dar garantias a essa mesma população que esse dado não vai ser usado de maneira errada. Então eu acho que a linha justa é você dar ao gestor a melhor condição de serviço, ao mesmo tempo sem colocar o cidadão em perigo. Eu acho que é basicamente isso. E a gente já teve no Brasil esforços nesse sentido, né, de uma governança multissetorial, ou seja, que envolva o governo, envolva a iniciativa privada, as empresas, envolva as organizações não governamentais, que têm um papel importante de fiscalização, accountability, e o cidadão. Né? Então, essa é uma etapa que certamente se coloca, né, como um desafio para essa política pública, e aí pensando numa lógica federativa também, que estados e municípios possam identificar, mapear os seus serviços. E há um processo de discussão com os governos estaduais, mas é um desafio ainda maior, né, porque aí você tem uma heterogeneidade grande, um país continental e uma divisão administrativa enorme, né, complexa. Então essa é uma outra, acho que seria um outro desdobramento, além, é claro, da atualização dessa base, né? A gente está falando de um retrato de 2017. Perfeito. Né? E tem um banco de dados que está disponível. Que está disponível para uso. Na diretoria de pesquisas da ENAP, você entra pela ENAP, vai para a diretoria de pesquisas e pesquisas. Esse banco de dados, todas as respostas, os questionários, os relatórios estão disponíveis lá para quem quiser usar e do jeito que quiser usar. As duas levas da pesquisa, né, Sim, estão lá. Tanto a primeira quanto a segunda de universidades. Para quem está nos assistindo, que tem interesse de produção acadêmica, né, alunos do campo de públicas, pesquisadores, esses dados estão lá disponíveis. E aí eu acho que é só uma questão que é importante do processo como um todo, que é a inserção de novos serviços e atualização de fato do que o Estado presta no âmbito de uma plataforma, né, www.serviços.gov.br, que reúne o conjunto de serviços prestados pelo governo federal. Né? Então ali a gente pode tornar essa base viva, né? Com certeza. Seja pela atualização que o próprio Estado vai fazer ao longo do tempo, porque esses serviços mudam, são extintos, são criados novos, mudam a sua própria lógica de organização, e também pelo cidadão, né? Porque ele tem um canal único em que ele pode acessar quais as informações para ter acesso aos serviços prestados pelo governo federal. Perfeito. Bom, agradeço profundamente vocês nós agradecemos terem, digamos, prazer, aceito o convite de participar desse programa. Acredito que foi muito, digamos, informativo para os nossos internautas. Agradecemos mais uma vez a audiência de todos. Até logo, até o próximo programa.